Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, meus irmãos, recordamos então a grande solenidade de São José, e junto a esse pai adotivo de Jesus, aquele que assumiu na sua vida o reflexo de Deus Pai e se tornou também o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele também possa interceder por nossas famílias, por todos os pais, para que, exemplo de José, possam estar sempre disponíveis a formar os seus filhos, a guardá-los na caridade, na verdade e, sobretudo, a assumirem de fato a sua responsabilidade como pais de família. O texto proposto para nós nesta liturgia é o texto de Mateus, Evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 21 e 24. Ouçamos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor o havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, gostaria de chamar a atenção para esse texto que nos é proposto nessa solenidade de São José, alguns pontos que o próprio Papa Francisco nos apresenta na Patris Cordis, que é onde se comemora os 150 anos da dedicação de São José como padroeiro da Igreja. Ele vai dizer que José é um pai amado. É uma vida de serviço, de sacrifício, e todos acabam se espelhando nessa vida de José. Uma vida de sacrifício, uma vida sofrida. Tanto que quantas vezes repetimos essa jaculatória? Ide a José. Ide a José, ele há de providenciar a você, pai de família, a nós consagrados, aqueles que se dedicam totalmente ao serviço do Senhor, ele há de providenciar. Ide a José. Segundo, o pai da ternura, a imagem de Deus. O Papa Francisco vai dizer que ele é pai na fraqueza. Ele não fica esperando também que tudo aconteça da melhor forma possível, não faz questionamento sobre a sua capacidade de assumir a missão de pai do próprio Filho de Deus, mas ao contrário não. Talvez pela própria experiência que ele faz dessa ternura de Deus, ele também consegue fazer com que o seu filho adotivo, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, possa experimentar também essa ternura. Ele então se torna o pai da ternura, o pai na obediência. São José é o grande pai na obediência. José fez conforme o anjo disse. Ele não ficou fazendo muitas perguntas. O anjo sempre lhe aparece em sonho, ou seja, aquele sentimento de angústia, de apreensão. José se transforma também em oração elevada ao Senhor. E em sonho o anjo lhe aparece. E uma vez dada a ordem pelo anjo, José, sem muitos questionamentos, obedece. Então ele é sim esse pai na obediência, aquele que nos conduz também a sermos obedientes e a confiar que aquele que nos pede, aquele que nos envia é fiel. Um pai no acolhimento. Ele não quer muitas explicações, como disse anteriormente. Ele acolhe a vontade de Deus. Então, por que esperamos tanto tempo para acolher a vontade de Deus em nossa vida? Por que precisamos de tantas explicações? Não é? Que essa seja uma grande virtude que deve ser vivenciada por nós e aprendida de São José. Não queremos muitas explicações, mas acolhamos a vontade de Deus na nossa vida. Um pai com coragem criativa. Levanta e sai.
não fica questionando muito como isso se daria ou tentando criar na sua mente os desafios que apareceriam. Não, ele sai. Ele, a partir da dificuldade, ele é criativo, porque é um pai, porque cuida, porque sabe a responsabilidade que tem. Que o Senhor nos dê muita criatividade também a nós para enfrentarmos cada momento da nossa vida. Um pai que trabalha, um pai que sustenta a sua família com o suor do seu rosto. Nossos pais foram assim. Eu imagino que a maioria de nós teve essa experiência dos nossos pais que nos sustentaram com o suor do seu rosto, que é aqueles que trouxeram para casa o pão de cada dia, nossos pais, nossas mães. Quantas lágrimas, quantos sacrifícios, meus irmãos. Ele é um pai que trabalha. E por fim, um pai na sombra, como aquele que faz o dom de si mesmo, não é? Não está ali para buscar holofotes, não se apresenta como o pai do Filho de Deus, não. Ele ali está assumindo a sua tarefa na sombra, como aquele que ao final de seu serviço, ou então ao final de sua vida, diz: somos servos inúteis, não fizemos nada além do que nos foi pedido fazer. Meus irmãos, confiemos então nesse dia nossa vida, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas angústias e, sobretudo, a nossa missão, nossa vivência da vivência cristã e também a nossa vivência comunitária. Portanto, meus irmãos, neste dia dedicado a São José, confiemos a Ele toda a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos, que Ele também possa nos ensinar a cada dia mais fazer a vontade do Pai, a cada dia mais seguir as promessas do Senhor, na certeza de que Ele realizará em nós muito mais do que nós pensamos ou esperamos dele, porque a sua misericórdia é sem fim e, de fato, é Ele quem supre as nossas fraquezas, os nossos cansaços e nos dá a graça de bem realizar a sua missão. Neste dia, então, rezemos pelos pais de família, para que, iluminados pelo exemplo e a intercessão de São José, possam assumir a sua missão e, de fato, neste tempo de hoje, serem aqueles nos quais se pode reclinar a cabeça, o coração, e que sejam reerguidos na sua função, na sua dignidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós.